Evangelho de Lucas, capítulo número 1, verso 26 ao 38. Diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Irmãos, até aí, se você tem acompanhado as pregações, você pode perceber que elas estão entrelaçadas. No domingo nós falamos sobre a ressurreição, mas hoje aqui em Lucas nós falaremos sobre a encarnação. E o título da nossa palavra hoje é esse: a encarnação de Deus. Deus encarnou. Só foi possível que ele ressuscitasse porque antes ele encarnou. Ele se fez um de nós. É interessante notar que aqui Lucas, ele começa a relatar 2 milagres. Um na vida de Zacarias e Isabel, um homem e uma mulher já idoso, e uma na vida de uma jovem, uma menina, Maria. Os 2 milagres são operados de maneira sobrenatural, já que Isabel, além de ser velha, é estéril. E Maria, além de ser jovem, ainda não era casada. É interessante que Deus suscita milagres de lugares onde nós menos esperamos. A Bíblia vai aqui dizer que o anjo apareceu a Maria em Nazaré. Nazaré era uma pequena aldeia, mas é ali onde acontece o maior milagre de todos, que é a encarnação. Hoje nós precisamos, irmãos, ver muito bem onde nós pisamos. Hoje há muitas igrejas, e cada uma dizendo que é a verdade. Mas o que de fato é a verdade? Nós precisamos ser comprometidos com aquilo que é genuíno, com aquilo que é verdadeiro. Nós não podemos perder tempo com a mentira, fazendo o que é errado. Nisso, nós precisamos nos atentar à palavra de Deus, pois a forma que você entende a palavra de Deus definirá como você irá agir. Mas hoje, as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas em satisfazer os seus desejos. É mais ou menos o seguinte: imagine que você vai fazer uma viagem de navio. Você nem quer saber qual é o destino que ele vai. Você quer saber primeiro se ele é confortável, se vai ter lanche, se vai ter café da manhã, se vai ter almoço, se vai ter jantar. Você quer saber se tem pessoas legais ali, quais são os tipos de lazer que vai ter ali, quais são os entretenimentos. Ainda que esse navio vá ao encontro de um iceberg. Pois bem, é exatamente dessa forma que muitos escolhem uma igreja. Eles não querem saber se aquela igreja está comprometida com a verdade. Elas não querem saber se aquela igreja está comprometida com Jesus, porque Ele é a verdade. Elas querem apenas saber se aquele ambiente é um ambiente confortável. É um ambiente onde ela vai ali, chega, se sente bem, volta para a sua casa. É assim que muitos têm escolhido uma igreja, escolhido uma religião. Mas Paul Washer vai dizer: não busque a igreja mais próxima de sua casa. Busque a igreja que é mais próximo da Bíblia, pois é essa que será capaz de te dar os desígnios eternos de Deus. Fugiu a mensagem dos púlpitos que Jesus, Ele é a encarnação de Deus, que Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus, e isso tem implicações
fundamentais em nossa vida. Porque se Ele encarnou, isso significa que eu e você éramos e somos incapazes de salvar a nós mesmos. E, portanto, necessitamos de um Salvador. Mas, antes, no meio de tantas verdades, o que é a verdade? Porque isso é o mais importante. Lembra como Lucas começa aqui a escrever? Ele diz, olha, eu estou escrevendo, eu estou narrando estes fatos para que você, Teófilo, tenha certeza desta verdade que você ouviu. Você tenha certeza da fé que você segue. Você tenha certeza que de fato Jesus Cristo é Deus. E porque, naquela época, irmãos, professar que Jesus Cristo é o Senhor significava uma coisa, que você poderia ser morto, que a sua família poderia ser morta, que os seus filhos poderiam ser dizimados. Então você precisava estar convicto daquilo que você estava seguindo, porque poderia custar a sua vida. Então aqui Lucas está narrando detalhadamente como acontece, como é, o que é a verdade. Lucas anuncia aquilo que havia acontecido, aquilo que é um fato, aquilo que é a verdade. O Filho de Deus se encarnou. Irmãos, a vida eterna é essa, é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. E muitos dizem, como eu vou me conhecer? Se você vai na Grécia, por exemplo, lá no templo de Apolo, em Delfos, você vai encontrar a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Esse tem sido o questionamento de muitos. Quem eu sou? Não é uma das maiores questões de todas as eras, e muitos filósofos se propuseram a respondê-la de diversas formas. Mas Paulo diz, como eu posso saber quem eu sou se nem mesmo entendo o meu próprio jeito de agir? Se aquilo que quero fazer não faço, e aquilo que não devia fazer, isso eu faço. Só a fé cristã, ela pode responder genuinamente quem você é. Pois quem pode conhecer a si mesmo? Ninguém. Nós não conseguimos conhecer o nosso próprio coração. A Bíblia vai dizer que o nosso coração é corrupto e enganoso. E sabe quem é a pessoa que ele mais gosta de passar a perna? Que ele mais gosta de enganar? Você. Eu. Portanto, é impossível que nós nos conheçamos por completo. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor sim nos conhece. Ele esquadrilha o nosso coração e os nossos pensamentos. Portanto, você quer conhecer a si? Você precisa antes conhecer a Deus. Portanto, a fé cristã é a única capaz de dar resposta a essa questão. Porque ela vai dizer, você quer se conhecer? Conheça a Deus. Conhecendo a Deus, a sua vida, o seu casamento, os seus filhos serão transformados. E por quê? Porque somos dirigidos com base naquilo que nós conhecemos a respeito de Deus e a respeito de nós. Nós agimos conforme aquilo que nós achamos que somos. Se você não se conhece, se você ainda não percebeu quão maligno é o seu coração, você está fadado a fazer coisas horríveis, achando que é o certo. Cito apenas um exemplo. Adolf Hitler. Ele estava convencido que a sua filosofia, que dizimar judeus, poloneses, gays, a fim de ter uma raça pura, era o correto. E ele seguiu isso até o fim. Poderia citar inúmeros outros ditadores, mas cito apenas este. Você age conforme você entende quem você é. A sua perspectiva de Deus define como você agirá. Se você não entende que é maligno, as suas atitudes serão as piores possíveis, ainda que motivadas por algo que você imagine ser bom. Por que a encarnação foi necessária? Como eu disse, porque nós não somos bons. Nós somos maus. Porque o homem não consegue chegar por si mesmo, por suas próprias boas obras, ao céu. Portanto, a encarnação de Jesus é Deus dizendo, vocês precisam de um Salvador. A cruz foi o púlpito onde Cristo pregou, vocês não podem salvar a si mesmos. É por isso que eu vim.
É por isso que eu morri porque vocês não conseguem chegar ao céu. A única maneira é através de mim. Não existe outro modo. É por isso que Jesus vai dizer em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Veja que ele não diz eu sou um dos caminhos, ou uma das verdades, uma das vidas. Vai tateando por aí, você vai encontrar, você vai chegar lá. Não. Aqui ele traz para si, dizendo, eu sou o único, a usar o artigo a e o. Muitas pessoas podem não conseguir compreender a encarnação. Elas podem falar, como assim? Nasceu de uma virgem? Como isso é possível? Isso jamais aconteceu. Inclusive aqueles endemoniados da Globo, né? Lançaram certa vez um comercial satirizando isso aqui. Ah, grávida pelo Espírito Santo, sei. Insinuando coisas terríveis a respeito do que a Bíblia diz. Mas, irmãos, você acha mesmo difícil Jesus encarnar? Difícil foi criar um vasto universo do nada. Ex nihilo, do nada, pelo poder da palavra. Agora, se você se impressiona com a criação, eu te digo, mais impressionante que a criação é colocar o infinito no ventre de alguém totalmente finito. Isso é um grande milagre, mas para aquele que criou o universo, nada é impossível, como o anjo vai dizer aqui, porque para Deus nada é impossível. Está no verso 37. Irmãos, o que mais me impressiona não é Deus no trono. Não é Deus manifestando o seu poder através da criação. Não é Deus agindo com glória nos céus, na terra. Mas o que me impressiona é o fato de Deus se fazendo de nós, usando fraldas e obedecendo os seus pais. Ah, isso sim é algo esplêndido. Isso sim é algo maravilhoso. O que eu quero ver com vocês hoje, em apenas 3 princípios, é por que Jesus tinha que encarnar. Irmãos, o porquê ele fez isso? Ele poderia nos deixar ir para o inferno, a condenação, morrermos. Ele era Deus. Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas por que ele encarnou? Então, o primeiro princípio dessa noite é: a encarnação é o cumprimento das profecias. Irmãos, nós bem sabemos, pela palavra de Deus, que o Senhor ele fez o homem perfeito. E lhe deu uma única ordem. Você pode desfrutar de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela. Mas a única coisa que o homem fez foi desobedecer a Deus. Foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo, ele sentenciou toda a futura geração, todos os seus descendentes a enfrentarem a morte. Corta isso também. Vai que eu caio aqui, né? É pior, né? O último insight se torna pior que o outro. Portanto, em Gênesis 3,15, Deus já anuncia ao homem a promessa de um Salvador, de um Messias, de alguém que traria remissão de seus pecados. Está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Dizendo isso a serpente. Se referindo aqui a respeito de Jesus Cristo, o descendente da mulher. Que descendente é esse? É o Senhor Jesus. E nós vimos que Deus ele vai se revelar de forma progressiva. Depois ele fala que o Messias seria hebreu, ou seja, viria de Abraão. Depois ele vai dizer que viria da tribo de Judá. Depois ele vai dizer que viria especificamente da casa de Davi. Ou seja, o Messias viria numa descendência humana. Caso contrário, não seria possível ele nos salvar. Para nos salvar, era necessário que ele se fizesse um de nós. Olha o que Isaías 7,14 vai dizer. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. Emanuel significa Deus
conosco, ou seja, da descendência de Abraão. Haveria um descendente que abençoaria toda a terra. E assim de fato foi. Assim de fato foi. Quando Jesus nasce, é um motivo de grande alegria. Uma estrela brilha no céu, os 3 sábios vão até ele e levam presentes, ouro, mirra, incenso. Os céus cantaram, porque ali estava acontecendo a promessa de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus 2:23, que esse Messias seria chamado de Nazareno. E sabe quem foi chamado de Nazareno? Jesus. Jesus, lembra lá dos gadarenos? Que falam isso para ele? Tu és o Filho de Deus, vieste nos perturbar do tempo. E ele ordena que os demônios fiquem quietos. A Bíblia vai dizer que em diversos momentos no Novo Testamento, ele é chamado de Filho de Davi, da descendência de Judá. O próprio anjo vai dizer aqui, que o seu reino não teria fim. Uma clara ilusão a sua ressurreição. Porque como é que acontece a substituição de um rei? Recentemente, a rainha Elizabeth II faleceu. E aí, um outro rei assumiu em seu lugar. É assim que funciona. Quando um rei morre, a dinastia seguinte assume o seu lugar. Mas como é que você toma o reino de alguém que é eterno? É por isso que o reinado de Jesus seria por toda a eternidade. O reino dele não teria fim, porque sim, ele morreria, mas ressuscitaria. Irmãos, veja todas essas profecias já lá em Gênesis, Isaías falando da virgem conceberá. Emanuel. Irmão, só Deus pode prever o futuro. Isso não são essas profecias que são feitas no dia de hoje. Eu sempre brinco aqui com as irmãs que são grávidas, né? Sobre o sexo da criança. E eu digo assim, né? Olha, em verdade vos digo que é varão. Mas se duvidar, é varoa. E é claro que isso é uma brincadeira. Não tem como eu errar. Porque é muito simples. Se nascer menino, acertei. E se nascer menina, eu falo, você duvidou, irmã? Você duvidou? Ou seja, eu condiciono aqui a profecia. Mas não é esse tipo de profecia que havia na Bíblia. Não é esse tipo de profecia que hoje Deus está abrindo uma porta. Não. Era uma profecia específica. Nascerá de uma virgem. Será da descendência de Davi. Será chamado Nazareno. Será judeu. O seu reino não terá fim. Irmãos, é por isso que eu sou cristão. É por isso que a fé cristã é a única verdade. Porque somente Deus pode prever o futuro. Você olha para a Escritura e todas as profecias têm sido cumpridas sequencialmente. Mas olha para as outras religiões. Por exemplo, os testemunhos de Jeová que já disseram que Jesus ia voltar 2 vezes e erraram. O Adventismo, os Mormons, no mesmo caminho. Não dá para confiar. As suas profecias, os seus profetas falharam. Como é que eu posso colocar a minha vida, a vida da minha família, a eternidade em jogo? Se eles erraram, se eles falharam com suas profecias, eu não posso me basear em algo incerto. Eu só tenho uma vida e ela deve ser aplicada naquilo que é verdadeiro, naquilo que agrada a Deus, naquilo que vai me levar ao fim de minha vida, ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Mas quando você vai para a Escritura, todas as profecias se cumpriram, em seus mínimos detalhes. Nós vamos observar profecias como os seus ossos não seriam quebrados, que Jesus seria crucificado, uma pena capital que nem havia na época. E de fato ele foi crucificado. E era comum os romanos quebrarem as pernas, os ossos dos detentos ali, dos condenados, para que eles pudessem morrer mais rápido. Mas quando chegaram em Jesus, se admiraram, porque ele já havia morrido e aconteceu como havia sido profetizado. Os seus ossos não seriam quebrados. Há profecias dizendo que pegariam as suas roupas e lançariam sortes por ela. E fizeram isso com a capa de Jesus. Zombaram dele.
Irmãos, a encarnação é o cumprimento da promessa de Deus, dada lá já em Gênesis. Encarnação é a união da divindade com a humanidade. Esse dia nós estávamos no PG falando sobre a ressurreição, em um tema um pouco parecido, e alguém estava brincando, obviamente, né? Falando, então Jesus era uma espécie de semideus. E eu disse, não. Ele era 100% Deus e 100% homem. A ideia de semideus vem da mitologia grega, quando um deus descia do Olimpo e tinha um relacionamento com uma mulher, e lhe nascia desse relacionamento um filho. Então aquele filho era um semideus, por exemplo, Hércules, que é muito conhecido, era um semideus. Mas não era o caso de Jesus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. 100% homem. Completamente homem e completamente Deus. Caso não fosse assim, não seria possível nos salvar. Ele não poderia pegar na nossa mão como homem. E não poderia pegar na mão de Deus como ser divino, como Deus. Logo, ele não poderia completar a missão que veio fazer aqui. Olha o que vai dizer João 10, 33. Não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui são os líderes religiosos da época de Jesus, dizendo, nós vamos te apedrejar. Não são por causa das suas obras, não é pelo que você faz, mas é porque você, sendo um homem, diz que é Deus. Isso é uma blasfêmia. E de fato pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se esquivou, pois ainda não havia chegado o tempo. Mas veja aqui o testemunho. Jesus dizendo que é Deus, e os líderes dizendo, você é um homem. Você é um homem como um de nós. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo 1, no verso 32. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Espera aí, pastor. Ele é filho de Deus ou é filho de Davi? Ele é homem ou ele é Deus? Eu não estou entendendo. É os dois, irmãos. Ele é os dois. Os dois. A Bíblia se refere a Jesus como Filho de Deus, como Filho do Altíssimo. O anjo se refere dessa forma. Mas também diz que ele veio do trono de Davi, como qualquer um de nós. Se ele tivesse apenas um lado, ele não poderia pegar em nossa mão. Por exemplo, se ele fosse apenas Deus. Nós estamos em pecado. Nós somos pecadores. Deus é completamente santo, tão santo que não pode contemplar o que é mal. Mas se ele fosse só homem também, ele não poderia pegar na mão de Deus. Desde o princípio, sempre tentaram negar primeiro a deidade de Jesus, a sua divindade, e também que ele veio em corpo, que ele encarnou. Eu tenho citado aqui os gnósticos, que acreditavam que a matéria era má, e portanto o Filho de Deus não poderia ter encarnado em algo que é mal. Mas como nós sabemos, a matéria não é essencialmente má, foi Deus que criou. É claro que com o advento do pecado, corrompeu tudo. Mas veja que Jesus ele não nasceu da semente de Adão. Ele nasceu por obra do Espírito Santo, pelo poder de Deus, de maneira sobrenatural. É por isso que ele pode nos salvar, porque de fato ele é um de nós. Não haveria ressurreição sem antes haver a encarnação. Ele não poderia ter ressuscitado se antes não tivesse feito um de nós. É interessante que no Novo Testamento, 82 vezes aparece essa palavra, esse título dado a Jesus, que se referia a ele, Filho do Homem, com exceção a Hebreus e também em Atos, onde Estevão o chama de Filho do Homem, mas só essas duas exceções, ou seja, todas as outras dizendo que Jesus é o Filho do Homem prometido da tribo de Davi. Ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o filho esperado, o descendente da mulher, o filho de Abraão, o descendente de Davi. Porque no Antigo Testamento também se referem a Jesus ou a sua vinda desta forma. Veja, por exemplo, aqui, o Salmo 132, 11. O Senhor jurou a Davi com verdade
e não se desverá dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o trono, e esse trono seria sem fim. Veja que o título aqui, designado a Jesus, filho de Davi, é o mesmo dito por Deus aqui a Davi, sobre um dos seus descendentes que se assentaria a um trono eterno. Ou seja, esse título, filho do homem, filho de Davi, é um título messiânico ligado à humanidade de Jesus Cristo. Olha o que Jeremias 23, versos 5 e 6 também vai dizer. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva, e Israel habitará seguro, e este é o nome com que será chamado: o Senhor, nossa justiça. Ou seja, Jeremias aqui profetizando também sobre esse descendente de Davi. Ou seja, poderíamos ficar aqui a noite toda só explorando as profecias que se referiam a Jesus como filho de Davi, o título a qual constantemente é agregado a ele no Novo Testamento. Já em Mateus 1 a gente vai ter que a genealogia dizendo que ele é filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 12, 23 vai dizer que ele é o prometido, ele é o Messias que havia sido prometido por Deus. Os cegos o chamam de filho de Davi, tem compaixão de mim. Então veja, são vastas as evidências que Jesus é o Messias prometido aqui. Veja que Jesus, ele é filho de Deus. José não é o seu pai, como vai dizer no verso 35 aqui. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascer será santo e será chamado filho de Deus. E qual a importância disso? Se ele fosse filho de José, ele teria qual semente? A semente de Adão, a qual todo homem tem e passa adiante. Mas ele não nasceu dessa forma. Ele nasceu de uma maneira sobrenatural. Por isso, ele nascerá e será santo, chamado filho de Deus. É o que vai dizer aí em Lucas, capítulo número 1, verso 35. Ou seja, ele é um ente santo, um ser santo. O anjo dá testemunha a respeito dele. Ou seja, aquele que nasceria, de fato, é a encarnação de Deus. É importante lembrar que Jesus, ele sempre foi Deus. Ele não passou a existir ali quando encarnou. Lembra João 1,14, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade? Ele já existia. Agora ele só encarnou. Lembra João 1, dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, se referindo a Jesus Cristo. Lembra lá na criação dizendo que no princípio criou Deus todas as coisas. Ou seja, o princípio Jesus, o Logos, são a mesma pessoa. Ou seja, lá na criação, Jesus já existia. Lá em Gênesis, no princípio, quando Deus disse que haja luz, Jesus estava lá. Inclusive, lembra quando ele vai fazer o homem? Como é que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não diz, eu farei no singular, mas o plural, façamos. Esses dias um testemunho de Jeová bateu lá em casa, né? E eu atendi, né? Não devia ter feito isso, mas fiz. Eu atendi, e era 2 senhores, né? E aí ele estava falando lá, né? E eu só vendo até um dia. E aí ele leu um texto lá e falou: olha, tá vendo? Tá falando para invocar o nome de Jeová, você sabe quem é Jeová? Vai ser Jesus. Não, peraí. Calma lá. Jesus é Jesus. Jeová é Jeová. Jesus é a primeira criatura. Jeová é o Criador. Eu falei, nossa, mas em João não está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí eles fizeram igual o Ciro, pera lá, né? Pera lá, a mensagem que a gente veio trazer aqui hoje é essa daqui, né? De alegria, né, que a gente vai ver nessa terra, e aí foram embora, né? Aí no final eles falaram, você aceita que eu estudo que a gente fez? Não aceito não. Esse era outro dia que a gente voltar aí, se tiver a gente conversa. Eu falei, vem, tá bom, vem. Próxima vez você é mais cruel, né, Rael? Irmão, mas sabe de uma coisa? A gente costuma olhar para essas pessoas até com um certo preconceito. Mas uma coisa que você precisa entender e ter é a compaixão.
Essas pessoas estão na ignorância. Quantos de nós um dia estivemos lá também? Então a gente tem que ter compaixão, né? Eu pensei, cara, eu podia acabar a caça desses dois senhores. Mas primeiro, são dois senhores. Segundo, olha o sol quente, cara. Muitos não têm disposição com a verdade de fazer o que eles fazem. Aí só citei João 1 lá e eles conversaram e acabaram indo embora. A gente tem que ser cheio de verdade, né? Mas também cheio de graça. Jesus era cheio de graça e verdade. Mas ok, os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus é o Criador. Eles creem que ele foi a primeira criatura. Logo, que ele nasceu. Não de maneira como um Deus encarnado, mas apenas como mais um grande homem. Ou seja, é por isso que a Bíblia vai dizer que você não deve receber essas pessoas em casa. Então, cuidado, hein? Eles são persuasivos. E no meio ali da sua doutrina, eles vão tentar te convencer que de fato Jesus não é de fato o Criador, mas a primeira criatura, e que a prova é que ele nasceu de uma mulher e tudo mais. E por aí vai. Mas nós sabemos também, como Colossenses diz, sem ele, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Vai repetir um pouco do que João vai dizer aqui, né? Porque nele foram formadas todas as coisas no céu e na terra. Mas, ok, por que ele tinha que ser Deus e homem? É o nosso segundo princípio. A encarnação é um cumprimento da justiça. Irmãos, Deus sentenciou a humanidade à morte e à condenação em Adão. Ele disse, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês irão morrer. E o homem desobedeceu a Deus e logo ele se sentenciou e também sentenciou toda a sua descendência à morte. É mais ou menos como uma doença hereditária. Você já viu aquelas pessoas? Meu pai teve diabetes, o meu avô teve diabetes, o meu bisavô teve diabetes e eu também tenho diabetes. Então tem que cuidar. Então nós podemos dizer que Adão, ele tinha essa doença chamada pecado. A nossa tataravô tinha esse pecado. Aí ele herdou essa doença chamada pecado e todo homem que nasce também herda essa doença chamada pecado. E essa doença, ela vem com uma sentença que é a morte. Qual é a prova que nós pecamos? Que nós morremos. Lembra? O salário do pecado é a morte. Se houvesse alguém santo, ele ressuscitaria, ele viveria, ele não morreria, porque a morte é uma sentença àquele que tem o pecado. Irmãos, Deus ele não poderia dizer, meus filhos amados, vocês pecaram, tá tudo bem, o papai ama vocês. Não. Deus não poderia fazer isso, senão ele não seria justo. Ele não seria fiel à sua palavra. O homem pecou e agora ele precisava morrer. É mais ou menos o seguinte, imagine um juiz que se diz justo, mas aí chega o seu filho que cometeu um assassinato. E ele quer livrar a cara do seu filho. Olha, eu sei que eu sou conhecido por ser um juiz justo e por julgar bem as causas segundo a lei, mas é o meu filho, então filho, vai lá, vai em paz. Podemos dizer que esse juiz é justo? Não, porque ele faz acepção. Ou seja, se for qualquer um outro, ele sentencia. Se for seu filho, não. Deus é completamente justo e por isso toda a raça humana foi sentenciada. Ele tinha que punir o pecado. Mas algo interessante na lei. Alguns crimes que são cometidos, eles podem ser pagos, eles podem ser afiançados. Você vai lá e paga um valor e você então se torna livre daquela condenação, daquela sentença ali. Irmãos, na lei de Deus também. Na lei de Deus, um inocente poderia ser dado em lugar de um pecador. E é por isso que no Antigo Testamento você vai ver inúmeros animais sendo mortos. Mas o animal, ele apenas cobria o pecado. E por quê? Porque um animal não possui o mesmo valor que um ser humano. Um animal não possui o mesmo valor que o homem. Por isso, tudo aquilo era apenas um símbolo.
Um símbolo de que um dia haveria o Cordeiro perfeito, que não apenas cobriria o pecado, mas tiraria o pecado. É isso que João vai dizer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós não trazemos mais animais para sacrificar aqui. Porque o Cordeiro perfeito já veio. Ele já pagou em nosso lugar. Ele já tirou, ele de fato cumpriu toda a justiça de Deus. Hebreus inclusive vai dizer que aqueles animais não passavam de sombras. Olha o que vai dizer Romanos 3:25. E a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, aqueles animais não eram suficientes para pagar pelos pecados. É por isso que o animal era morto. É mais ou menos o seguinte. Você tem uma dívida imensa, milionária. E aí você faz um acordinho lá. Aí você paga aquela parcelinha. Aquela parcela é o suficiente para quitar a sua dívida? Óbvio que não. Óbvio que não. Da mesma forma, aqueles animais não pagavam a conta. Era apenas um sinal, uma profissão daquilo que Deus havia prometido em Gênesis 3:15. Do Cordeiro de Deus perfeito. Irmãos, quando João ele vê Jesus, é exatamente isso que ele diz. Esse é que vocês esperavam. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não tivesse se tornado gente, nunca surgiria um inocente, irmãos, para nos salvar. Se ele não tivesse habitado entre nós, quem poderia nos salvar? Você lembra lá do Chapolin Colorado? Alguém cometia algo. E eles ficavam desesperados, porque não havia alguém ali que poderia ajudá-los. E eles perguntavam, e agora? Quem poderá nos ajudar? Aí aparecia o Chapolin Colorado. Eu, o Chapolin Colorado. Irmãos, é nessa situação que nós nos encontrávamos, de calamidade. E perguntávamos também, quem poderá nos salvar, se todo homem que nasce já está sentenciado? Sim, aquele bebezinho. Davi vai dizer, olha, eu vim do ventre da minha mãe nu, e em pecado me concebeu minha mãe. Todo homem nasce com a semente de Adão e logo já é sentenciado. Hebreus vai dizer que Jesus, ele veio, o único inocente. Ele foi tentado em todas as coisas. Lembra quando ele foi levado ao deserto e tentado pelo próprio Satanás, mas ele não pecou. Ou seja, ele cumpriu a lei. E, irmão, só há dois caminhos de salvação. O primeiro é você cumprir rigorosamente toda a lei. Este é o primeiro caminho. A lei é boa. Porém, temos um grande problema. Nós não conseguimos cumprir a lei. Nós somos pecadores. E Tiago vai dizer que se nós quebrarmos uma só lei, nos tornamos réu de todas. Essa é a primeira forma. Mas quem conseguiu? Ninguém. A segunda forma é crer na encarnação do Verbo, Jesus. Crer que Ele cumpriu todas as profecias, que Ele veio e ao encarnar Ele anunciou a falência das obras humanas para efeito de salvação. E disse, creiam em mim, crendo em mim vocês serão salvos. Deus desceu do céu e habitou entre nós. E é por isso que nós agora podemos subir ao céu. Não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer. Eu sei que às vezes você se acha muito bom, mas a sua bondade para Deus é como um trapo de imundícia. É por isso que todas as religiões, elas não são verdadeiras. Eu sei que o mundo diz, todas as religiões são iguais. Igual dizem que todos os caminhos levam a Roma. Se todos os caminhos levam a Roma, eu não sei. Mas só um caminho leva a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. É somente através dele, é na fé nele, nada mais. E por quê? Se você vai observar as religiões, você pode até observar que nelas há bons preceitos morais. Então eles dizem, olha, faça isso, seja um bom esposo, não traia sua esposa, seja obediente, ame o próximo, seja um bom cidadão. Isso está errado? É claro que não.
O problema está em nós. É mais ou menos o seguinte, você cai em um poço profundo e ali se quebra todo. Não adianta jogar em cordas para você. Se você não vai conseguir pegar e escalar aquilo ali, é necessário que alguém desça no fundo daquele poço, te pegue e te tire de lá. Irmãos, todas as religiões, elas fazem isso, elas mostram como você chegar até Deus, mas eu e você não conseguimos. Então Deus envia o seu Filho. Ele vem até nós e nos pega e nos leva até Deus. Por isso o cristianismo é o único que o homem, é a única religião, não que o homem tem que ir até Deus, mas que Deus vem até o homem. E essa é a garantia que de fato somos salvos quando cremos. Porque não dependeu de nós, porque não foi por nossa força, porque não foi por nossa estratégia, mas porque Ele veio até nós. O Evangelho, irmãos, declara que Jesus, Ele é justo e justificador de quem nele crê. Ele é justo porque Ele nunca pecou. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Ele foi bom o suficiente. E Ele é justificador. Porque sem culpa, Ele pôde nos atribuir a sua justiça. E é claro, você não pode dar algo que você não tem. É por isso que você não pode tornar ninguém justo, porque você é injusto. Você não pode dar aquilo que você não possui. Somente Cristo pode nos dar justiça, porque Ele possuía. E isso é completamente justo. Porque a Bíblia vai dizer que por meio de um só homem veio a morte. Mas agora, por meio de um só homem, Jesus, veio a vida. Sabe por que eu e você podemos ter certeza de que homens podem estar com Deus? Porque hoje nós temos um homem sentado à destra do Pai. Nós temos um de nós à destra do Senhor. É por isso que nós podemos ter certeza que um dia nós morreremos e ressuscitaremos com Ele e estaremos com Ele por toda a eternidade. Veja que o anjo vai dizer que o nome dele será Jesus. Jesus significa Yeshua no original. Yeshua é um derivado de Josué, que significa a salvação vem de Deus. Mas o próprio nome de Jesus já era uma profecia de onde viria a salvação. Não do homem, mas do próprio Deus. Por isso, mais uma vez dizendo, Jesus é Deus. Olha o que diz aqui no verso 21 de Lucas 1. O povo estava esperando Zacarias. Mateus, verso 1, 21. Diz o seguinte, que ele viria e salvaria o povo de seus pecados. É isso que Deus veio fazer entre nós, nos salvar de nossos pecados. E isso nos leva ao terceiro e último princípio, para a gente finalizar aqui nessa noite. Encarnação é o anúncio de que Deus está conosco. Irmãos, isso é reconfortante. Em todas as religiões, os seus deuses, os seus santos e os seus fundadores não estão presentes. Quando eles oram, quando eles louvam, quando eles passam pelo vale da sombra da morte. Mas o milagre foi anunciado através da Virgem. E olha o que Isaías vai dizer a respeito de Jesus. Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E ele se chamará Emanuel. Irmãos, esse é o nosso Deus. Não é um Deus distante. Não é um Deus indiferente. Não é um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, indiferente às nossas situações aqui, às circunstâncias difíceis que nós vivemos. Pelo contrário, Ele sabe o que nós vivemos porque Ele se fez um de nós. É interessante notar o contexto em que Isaías disse isso. Estava acontecendo uma guerra civil entre Israel e Judá. Aquela guerra das tribos de Jeroboão e Roboão. Roboão, o antigo general. Roboão, o filho de Salomão. E Jeroboão, um general de Salomão que se rebelou. Dividiu as tribos. Estava agora havendo uma guerra civil. Para piorar, Rezim, rei da Síria,
junto com Peca, rei de Israel, que possui 10 tribos como seus seguidores, haviam se unidos para destruir Judá e Benjamim. Diante disso, Acaz entra em desespero. Ele diz: Senhor, estamos perdidos, porque nós somos só 2 tribos contra 10 tribos e mais o rei da Síria. Mas Deus diz: Acaz, eu vou destruir essas nações. Peça qualquer sinal. Mas Acaz diz: Deus, eu não sou digno de pedir qualquer sinal. Deus se agrada dessa resposta. E ele diz: eu vou te dar um sinal. Eu vou dar um sinal que o trono de Judá prevalecerá para todo sempre. E ele vai dizer isso aqui: uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. O que Deus está dizendo aqui a Acaz é que surgiria de fato um descendente, e o seu trono não seria abatido por mais nenhum outro poderio. E isso se cumpriu. É interessante que ele seria chamado de Emanuel. Ou seja, ele está conosco. O nascimento de Jesus, irmãos, é o anúncio da vitória do povo de Deus. O nascimento de Jesus é o anúncio que Ele estará conosco por toda a eternidade. É a declaração que não importa qual o tamanho dos nossos inimigos, nós sairemos vencedores. Sim. Você pode dizer: poxa, mas na Apocalipse a igreja perde. A igreja é perseguida e perde. Não. Mesmo quando nós perdemos, nós continuamos a vencer. Nós continuamos a prevalecer. Veja que se cumpriu de maneira natural. Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? O Egito? A Grécia? A Roma? Poderiam infinitamente maiores do que de Judá. Todos eles sumiram. Todos eles. Mas o povo de Deus permanece. O próprio Senhor Jesus Cristo disse ao seu povo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E de fato, tanto naquela época, quanto ainda agora, diversas pessoas têm se levantado contra o povo de Deus, mas não têm prevalecido. E por quê? Porque nós não somos um povo que batalha sozinho. O nosso Deus está conosco em nossas batalhas. O nosso Deus peleja por nós. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Lembra o que Ele disse lá em Mateus 28, 20? Quando foi assunto aos céus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você sabe o que é todos os dias? É todos os dias. É nos momentos alegres, mas também é nos momentos difíceis. É interessante que quando você vai um pouco para a mitologia grega, você tem, por exemplo, Zeus, vendo Ganimedes e se admirando de sua beleza. Então ele desce em forma de águia e o escraviza. Mas a fé cristã não é assim. Jesus, ele vê a miséria e a feiura humana. E sabe o que ele faz? Ele desce como um escravo, como um servo, se esvazia de tudo, cinge os lombos e nos serve até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a nossa crença vai ter implicações práticas no nosso modo de viver. Quando nós entendemos que o nosso Senhor é Deus, mas se fez servo, o nosso casamento será melhor. E por quê? Nós não estaremos ali querendo cada um puxar para um lado, mas a esposa vai querer servir ao marido sendo submissa. O marido vai querer servir a esposa amando-a como Cristo amou a igreja. Os filhos vão querer servir os pais porque é mandamento do Senhor. Isso aplica também na igreja. O pastor vai querer servir as ovelhas vão querer servir o pastor e os irmãos. Isso se aplica no seu trabalho. Você vai querer fazer o melhor, porque teve o exemplo do Senhor. Ele disse: eu servi vocês, sirvam também. Eu morri por vocês, morram também. Irmãos, a Bíblia vai dizer que se o grão de trigo cair em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Jesus veio, encarnou, morreu, ressuscitou, e a sua encarnação é o anúncio do amor de Deus por nós.
Então não se turbe o seu coração, como vai dizer a palavra de Deus em João 14. Crede em Deus, crede em Cristo. Ele foi para a casa de nosso Pai preparar também para nós uma morada. E um dia nós estaremos com Ele. Mas não é que Ele tenha nos deixado só, porque Ele é o Deus presente. Então, quando você for tentado a se achar sozinho, não esqueça, Deus está com você. Deus vê o que sua esposa não vê. Deus vê o que seus filhos não vê. Deus vê o que seu pai e sua mãe não vê. Deus vê o que o seu patrão não vê. Deus vê o que o seu pastor não vê. Deus está lá do seu lado sempre. Ele é Emanuel. Quantos creem nisso? Vamos colocar de pé?